está realmente acontecendo. Bom, o DR, quando fez, desde 2007, que a gente está fazendo o licenciamento ambiental dessa obra. Quando foi feito a licença prévia, foram feitas consultas públicas. E a consulta pública nas comunidades apontou que alguns trechos fossem feitos o pavimento de pedra, de lajota de pedra, que depois eu aprendi que não pode falar pavimento de pedra capistrano. Capistrano é esse pavimento que tem diamantina, que tem aquele cordão de 1 metro, porque os nobres tinham que passar na pedra bem assentada e não na pedra irregular. Então foi um não sei o que, capistrano, que inventou aquilo. Bom, então o nosso pavimento é de lajota de pedra. Bom, na época, como o estudo ambiental apontou, como as comunidades pediram, o DR colocou no projeto 4 trechos que seriam feitos com esse projeto de lajota. Isso foi aprovado e passou no licenciamento. Mas, tecnicamente, e eu vou mostrar os motivos, isso não é o projeto mais indicado, a forma técnica mais indicada de se fazer o pavimento. Então, o DR confessa que, tecnicamente, teria que ter sido mais bem observado e não colocado no licenciamento, no projeto que foi licenciado, a lajota de pedra. Então, já tem mais ou menos desde abril do ano passado, a gente pediu que fosse substituído e explicou as razões. Somente agora que veio a discussão, mas nós vamos fazer a discussão. Bom, então aqui são os quatro locais que foram propostos à lajota de pedra. Aqui na saída de Diamantina, 3,5 km. Lá no distrito do Val, lá no São Gonçalo do Rio das Pedras, e o outro trecho que é o Milho Verde. Pode passar, que aí vem 2 km e pouco lá no Milho Verde. Pode passar. Então, aqui foi a proposta que o DR apresentou e está pedindo a substituição. Em todos os outros 3, o DR está pedindo a substituição do pavimento de lajota por bloquete de concreto. Na nossa proposta original, teria sido conservado apenas lá no distrito do Val. São esses 120 estacas, né, que dá mais ou menos 2.400 metros. Por que na nossa proposta ficou em São Gonçalo do Rio das Pedras? Porque em São Gonçalo do Rio das Pedras, hoje se passa no pavimento de laje de pedra. E como ali a estrada vai ser retirada daqui para lá no sentido do lado esquerdo, para ele apresentar ali, então nós colocamos na proposta a continuação das lajotas de pedra. Mas se na hora do julgamento, pelas razões que nós vamos dizer aqui, forem ponderados que mesmo lá deve ser substituído, a gente acha que tecnicamente também lá deveria ser substituído. Mas lá foi colocado por quê? Porque hoje já tem. Pode passar para frente. Então, a proposta de modificação, e aqui são os locais. Pode passar para frente. Aqui, ó, é o distrito do o São Gonçalo. Então, hoje aqui é aquela rua principal, com o pavimento de pedra, né? E a nossa variante, ó, a gente sai fora e dá a volta. Hoje lá é assim, ó, a estrada é uma estradinha de terra. Então, quais são as justificativas? Eu vou dizer a justificativa e depois vou explicar uma por uma. A ausência de normativação e especificação técnica para a utilização das lajotas de pedra pelo DR. Facilidade de manutenção do bloquete em relação à lajota de pedra. Desconforto no tráfego de veículos na lajota de pedra. Alguns posicionamentos de órgãos históricos e de experiências do DR em relação ao falso histórico. Manifestação do Instituto de Estrada Real aprovando o pavimento intertravado de concreto que é a lajota, o sextavado. Impactos ambientais significativos na exploração da retirada da pedra para a confecção do pavimento de pedra. E o alto custo em relação ao bloquete sextavado. Aqui, então, é o que foi proposto, o calçamento de pedra. Ele é um calçamento de pedra, assente sobre um colchão de argamassa, areia e cimento, de 1 para 4, uma espessura de 5 centímetros.
Isso tecnicamente ele não vai funcionar perfeitamente, ele vai funcionar por um tempo, mas com um tráfego pesado passando em cima, porque apesar da rodovia não vai ter um tráfego pesado de longa distância, vai ter um tráfego pesado, vai ter o caminhão de areia, vai ter o caminhão de gasolina, vai ter o ônibus, o material de construção. Então, em pouco tempo, esse pavimento vai degradar, como todas as ruas que vocês conhecem desse pavimento aqui em Diamantina, lá no próprio São Gonçalo, porque lá no São Gonçalo é tão intransitável que todo mundo dá a volta. Todo mundo prefere dar a volta na estrada de terra do que passar naquele pavimento que está ali. Aqui em Diamantina vocês convivem com esse pavimento todo dia. É muito bonito, é histórico. Para mim que vem aqui de vez em quando, acho lindo, mas eu tenho certeza que quem anda aqui todo dia de carro é um desconforto tremendo. E ele vai fatalmente acontecer isso, porque aquela massa que ele vai ser assente, ela vai sofrer trincas de retração, e vai penetrar a água. Penetrando a água cai no subleito. A água cai no subleito, o subleito perde toda a resistência e vai formar as deformações, vão vir as deformações. As pedras, elas não são intertravadas. Então ela trabalha sozinha, cada pedra trabalha independente. Quando o pneu passa, ela mexe. Não ela mexer, ela quebra o rejunte. Ela quebrou o rejunte, a água penetra. Então em pouco tempo ele vai estar deteriorado. E os trechos urbanos, eles vão ficar na manutenção da prefeitura. Não vai ser na manutenção do DR, porque são trechos urbanos. Então a prefeitura vai ficar com esse problema para o resto da vida para fazer a conservação. Pode passar. Aqui é o bloquete, ele tem uma espessura de 8 centímetros e ele assente um colchão de areia para drenar. Pode passar. Aqui é a facilidade do bloquete, da instalação. Quando você precisa fazer uma rede de água, de esgoto, é só tirar as peças e depois tem que colocar. Pode passar. O desconforto ao tráfego, né? Danos materiais aos veículos. E outro dia nós estávamos lá, um cadeirante queria atravessar, acho que foi em São Gonçalo, e foi a dificuldade do cadeirante andar naquele pavimento, as pessoas idosas andarem nesse calçamento. Então é um desconforto, né? Aqui nós pegamos trechos de outros empreendimentos e os órgãos do patrimônio falaram lá, evitando soluções como o falso histórico. Então o DR, vou mostrar aqui para vocês, nós temos uma experiência, gato escaldado morre de medo de água fria. E nós já passamos por isso. Pode passar para frente. Aqui, ó, lá do Ouro Preto, Ouro Branco, acho que se referiu, nós tivemos que fazer uma ponte paralela a essa ponte. Essa ponte é aqui, ó, o tráfego passava aqui. Aí, porque a ponte já não estava aguentando o tráfego, nós tivemos que fazer uma outra ponte do lado. Aqui, aí nós fizemos essa ponte aqui, ó. Pode passar para a próxima fotografia. E, na melhor das boas intenções, nós fizemos uma ponte para interagir com aquela ponte antiga. Fizemos foi proposto, né? Fizemos esse revestimento em pedra, passa para o próximo. Fizemos aqui, ó, em aço, isso aqui foi proposto por arquiteto. Nós achamos que nós estávamos fazendo o melhor dos mundos, que estava fazendo uma maravilha. Aí, pode passar para frente. Aí vem a prefeitura de Ouro Preto. Não se pode fantasiar, maquiar ou falsear com equipamento novo. Pode passar para frente. Veio a manifestação do IEF. Remoção completa de todo o revestimento de pedras almofadadas. Nós estamos com esse problema lá. Nós, na melhor das boas intenções, e veio o problema. Então, se a gente tiver que fazer realmente a pedra, a lajota de pedra, a gente quer um documento formal dos órgãos. Há uns 2 meses atrás, nós trouxemos o técnico do IFAM para fazer a vistoria dos monumentos na rodovia. Ele fez a vistoria conosco e ele falou que ele era contra um calçamento novo tentando imitar o antigo, que seria o calçamento das lajotas. Nós, infelizmente, não conseguimos esse documento assinado. Nós temos ele hoje, mas não conseguimos a assinatura do presidente do IFAM ainda. Mas
Então, esse é um outro problema que a gente tem quanto a isso. E nós temos um documento da Estrada Real favorável ao calçamento intertravado. Sugerimos o uso do piso intertravado, ou seja, de concreto, de bloquete, como solução que integra de maneira harmônica a paisagem, resguardando os aspectos históricos e naturais do Instituto Estrada Real. Pode passar. Outro problema é o impacto ambiental, que nós vamos precisar tirar 5.500 metros cúbicos de lajota. Do campo rupestre, a única pedreira que tem por aqui licenciada, ela é licenciada até para fazer quartzo, pedra ornamental, mas ela é licenciada. Se nós formos tirar 5.500 metros cúbicos de pedra aí para fazer o calçamento, vai ter no mínimo o dobro de volume de expurgo. Vamos passar o próximo. Ah lá, hoje já há lá na pedreira aquele expurgo lá. Fatalmente, com mais 5.500 que nós vamos tirar, quanto que não vai sobrar de expurgo lá? Quem vai dar conta desse expurgo? O licenciamento dessa pedreira suporta isso que nós vamos tirar lá, ou nós vamos ter que tirar um outro licenciamento para isso? Pode ir para frente. E enquanto ao bloquete, ele é um processo industrial. A brita vem de uma pedreira licenciada, uma pedreira de calcário, mas é uma pedreira licenciada, que não é no campo rupestre, e é uma atividade totalmente industrial. O bloco ele tem 35 MPa de resistência, ele é super resistente. A pedra não tem a resistência, não é controlada, uma tem resistência, a outra não tem. Então é um processo que tem uma fábrica compacta, alta produtividade, atividade regularizada, segurança ocupacional, um impacto ambiental da fábrica é mínimo, é controlável, e um excelente custo-benefício. Então, conclusão. Conclui que a opção de empregar a lajota de pedra nos trechos sugeridos remete à criação de um falso histórico, conforme o conceito do manual do FAM e experiências similares do DR que eu apresentei. A sugestão de utilizar o material foi proposta no licenciamento ambiental pelo próprio DR, que após estudos mais profundos, mostrou tecnicamente, economicamente e ambientalmente inviável comparado com o bloco sextavado. Portanto, os argumentos apresentados demonstram o desatento do DR quanto à proposição de utilizar as lajotas de pedra e, posteriormente, o maior amparo em justificar a alteração de utilização do bloco sextavado do perímetro urbano, como é indicado aqui. E outra coisa que me cabe informar é que essa obra ela é financiada pelo Banco do Nordeste. Era para ter encerrado o financiamento em julho desse ano. Nós conseguimos protelar até novembro desse ano. Novembro desse ano encerra o financiamento. O banco fecha a gaveta e a obra vai parar. Ela vai parar e se a gente, o que tiver feito, está feito. O que não tiver feito, vai depender de uma outra licitação, de um outro financiamento do Estado. Então, se o DR não for aprovado, isso vai ficar para o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Rapidamente era isso que eu queria dizer, mas, como eu disse, para esclarecimento, para julgamento futuro dos conselheiros.